Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje precisamente são 18 horas e 13 minutos. E aqui nós estamos firmes e fortes. Mais firmes do que fortes, mais fortes do que firmes. E eu estou lembrando de uma história que eu preciso compartilhar com vocês. Das muitas que eu tenho compartilhado de domingo para hoje, para agora. Eu lembro. Primeiro eu vou contar uma outra história para vocês entenderem bem a situação. Antes de 2017, bem antes de 2017, eu fazia um tratamento. Os meus hormônios estavam muito baixos. E ia iniciar um tratamento injetável com um especialista na área, um urologista. E nisso, na primeira vez que eu fui comprar a injeção, não lembro qual era exatamente o nome da injeção, quando eu estava retornando, eu estava de um lado da pista e vi uma senhora puxando de uma das pernas com um monte de sacola de supermercado na mão. Aí eu falei assim, vou ajudar. Aí eu corri, atravessei e falei assim, senhora, bom dia, a senhora quer ajuda? Aí ela me olhou assustada. Não, obrigado. Eu falei assim, eu ajudo. Ela, por que você quer me ajudar? Eu falei assim, porque eu tô vendo a senhora com muitos sacos de compra de supermercado e parece que não tá bem, tá puxando a perna. Aí eu falei assim, não, precisa ajuda não. Eu falei assim, eu ajudo, senhora. Ela, não, obrigado. Aí eu percebi que ela estava imaginando que eu queria assaltar ela, ou algo do tipo. Aí eu falei assim, bom, ela deve ser vizinha do condomínio. Aí eu falei assim, a senhora está indo pro condomínio? Eu sou do condomínio, eu sou vizinho. Aí ela, você é do condomínio, aí já mudou, né? Assim, sou, por isso que eu quero ajudar a senhora. Eu disse, mas eu vou passar no material de construção. Eu falei assim, eu passo, espero. E aí, quando nós estávamos retornando, ela veio me contando algumas situações da vida dela e eu vim calado, né? Prestando atenção. Nisso, quando ela parou para respirar, eu falei assim: "Não, senhora, eu tenho que tomar essa injeção aqui. Não sei quem vai aplicar essa injeção em mim, porque eu não encontrei ninguém para poder aplicar." Aí ela falou assim: "Você vai tomar injeção?" Eu falei assim: "É. Injeção de quê?" Eu fui e falei, né? Ela falou assim: "Você me leva na sua casa, você me mostra a receita e eu aplico a injeção." Aí tá. Viemos. Chegamos aqui no prédio, eu abri a porta, ela entrou na frente e minha mãe em pé, né, na sala, ficou desconfiada. Eu falei assim, minha mãe, eu acabei de conhecer a senhora aqui na rua, ela é aqui do condomínio e veio aplicar injeção em mim. Aí ela sentou de um lado da mesa, a senhora sentou de um lado da mesa, minha mãe do outro. Ela contou a vida dela para minha mãe contou a vida para ela. Aí eu falei assim, senhora, não é por nada não, você pode aplicar injeção? Ela, peguei a receita. Aí eu peguei, quando eu dei a injeção a ela, eu falei assim, nossa, ela, que injeção dura. Aí eu falei assim, será que essa senhora realmente sabia aplicar injeção? Pensei, né? Aí ela aplicou a injeção e falou assim, bom, agora eu vou te levar na casa de uma pessoa para você conhecer que vai ficar aplicando injeção para você. Quando eu cheguei lá, ela estava na frente, acho que tocamos no interfone ou ela estava com a chave, não lembro. E fomos na casa de uma senhora. Quando a senhora abriu a porta, ela falou assim, fulana, eu acabei de conhecer esse rapaz aqui, fui na casa dele, apliquei injeção e trouxe ele aqui para você conhecer, para poder aplicar as injeções nele, se você puder fazer o favor. Quando a senhora me olhou, eu falei assim, oi, tudo bem? E eu olhei para ele e falei assim, oi, tudo bem? Foi instantâneo o sentimento de filho para com mãe e mãe para com filho. E aí, essa senhora, não vou citar o nome dela aqui, que eu não sei se ela gostaria, assim como eu não citei da outra senhora, ela me acolheu como filho adotivo. E eu acolhi ela como uma mãe adotiva. E eu passava aí com muita frequência lá no apartamento dela, que até então ela morava sozinha. E nisso eu passei a levar ela para os hospitais, as clínicas, os supermercados, os shoppings, casa lotérica.
padaria. E tanto ela quanto a família dela me acolheu muito, sabe? Ela é minha mãe adotiva. Ela se mudou para um outro condomínio em outro bairro, mas a consideração continua. Essa é parte da história para vocês entenderem. Quando eu passei a ir para casa dessa senhora, que é minha mãe adotiva, teve uma. Eu era o último a dormir. O marido dela ia dormir primeiro, ela ia dormir depois e eu era o último. Nisso, eu. De repente eu acordei, eu tinha deitado com a cabeça, aqui não se atrapalhando as palavras, pode ser exaltado, arrebatado, abduzido, pode ser o que quiser. Eu tinha deitado com a cabeça virado para cima. De repente eu acordei, eu estava com a cabeça virada para baixo. Aí eu não entendi, porque eu não sou de me movimentar na cama enquanto eu durmo. Sou de deitar para um lado e acordar do mesmo lado. E aí, quando eu levantei, que eu contei para ela, ela falou assim, minha mãe adotiva, assim, você assiste televisão pela noite? Você deixou a televisão ligada? Eu falei, não, não, não assisto televisão, não. Eu falei assim, não foi seu fulano, o marido dela? Assim, não. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Primeiro, eu deitei em uma posição na cama, acordei para outra, a televisão ficou ligada, e aí já me veio na cabeça, né? Será que eu sou sonâmbulo? Será que eu sofro de sonambulismo? Sabe? Eu fiquei pensando assim, será? E essa senhora é minha mãe adotiva, Dona Diva, e seu Fábio, marido dela. São pessoas assim que eu considero imensamente. Tenho um carinho, um respeito, uma consideração, um amor de filho adotivo. E eu tenho a minha mãe biológica, que é Dona Antônia, que é a mãe que me deu esse celular, que eu sou muito grato. Tem a minha mãe Marta, a minha mãe Dejanira, são minhas mães do coração, que me chamam de filho. E eu tenho um carinho, uma consideração enorme, sabe? Eu sou muito grato. E eu fico pensando, agora eu pensando, né? Se eu não tivesse parado naquela manhã para oferecer ajuda àquela senhora que ia puxão das pernas, da perna, será que eu teria conhecido minha mãe diva, minha mãe adotiva? Provavelmente não, né? E uma vez eu contando isso para ela, né? Ela me falou, tudo nessa vida está traçado. Tudo nessa vida está traçado. E realmente, tudo nessa vida está traçado. E eu creio que tudo nessa vida esteja traçado. Por acaso eu fui comprar injeção, por acaso eu vi a senhora puxando a perna, cheia de sacola de mercado, fui oferecer ajuda, ela veio, aplicou a injeção em mim, me levou na casa da minha mãe adotiva e vocês verem como é a vida, viu? A vida é uma pequena, grande caixinha de surpresas. E tudo realmente está traçado, com certeza. Tudo verdadeiramente está traçado nessa vida. Isso é real. E eu creio muito. Eu creio muito que tudo esteja traçado. É uma verdade, viu? A vida é uma pequena, grande caixinha de surpresas. Quem não se atrapalha nas palavras pode ser exaltado, arrebatado, abduzido, pode o que quiser. Podemos tudo. E Deus abençoe grandemente, ricamente, poderosamente, abundantemente a minha família e meu lar, a você, suas famílias e seus lares, a nós, nossas famílias e nossos lares. Dias melhores chegarão, as coisas começarão a melhorar. É crer, receber, declarar e tomar posse. E lembrar que maior é o Senhor, que sabe todas as coisas. Meu canal no YouTube, @resenhas do Dan, Instagram, @Barbosa de Souza. E é isso. Curtam, comentem, compartilhem, visualizem. Deixa o joinha, um like, um amei. Me ajuda a monetizar em dólar, euro e real, em todo e qualquer moeda, em todo e qualquer país. Tá certo? E beijos, cheiros, queijos e beijo de luz. Fiquem bem em paz, melhores e felizes. Um cheiro no cangote.